Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje falarei de um assunto polêmico, mas necessário, o lado da dublagem que muitos fingem não ver. A primeira dublagem no Brasil aconteceu em 1938 com o filme Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney. A princípio, as produções eram legendadas, mas com a baixa qualidade da imagem da TV, as letras das legendas ficavam quase ilegíveis. Foi aí que o presidente da época, Jânio Quadros, decretou que as obras estrangeiras deveriam ser dubladas, e para o filme Branca de Neve e os Sete Anões foram convocados os cantores Carlos Galhardo e Dalva de Oliveira para dar voz aos protagonistas. Só que desde quando a dublagem foi implantada no Brasil, sofreu muita resistência pela classe artística. Atores de novela chegaram a fazer protesto para paralisar a dublagem, com o argumento de que ela modifica a essência da obra original. E como eles tinham grande influência na opinião pública, acabou criando um dito popular de que a dublagem brasileira ela é ruim. Era a década de 50, quando o produtor de televisão, radialista e ator de cinema Garcia Neto ouviu o movimento contra e decidiu experimentar o que para ele era novidade e se surpreendeu. Formou-se um movimento em São Paulo contra a dublagem. Isso nem tinha ido o filme, não se sabia se iríamos dublar ou não. E formou-se um movimento, isso com os atores de novela do Canal 4, extinto Canal 4 em São Paulo, Tupi. E eles se reuniram e acharam que a dublagem não poderia existir, porque seria, uma prostituição da arte. Foi o termo usado na época. Eu, como era radioator e não era teleator, aquele prostituição da arte marcou muito. E eu então fui ver o que era a dublagem. Mas fui convidado, inclusive, para ver. Mas eu já fui, não fui como convidado, não. Eu fui para aceitar qualquer coisa que eles me dessem na época, para ver se realmente aquilo era ou não era o que diziam. E eu posso dizer a vocês, de coração aberto, e sem querer puxar para o lado da dublagem alguma coisa. É uma arte tão difícil, que nesses 40 anos de dublagem, se houve uma renovação de 10%, foi muito. Garcia Neto, ele era tão exigente que quando criou um curso voltado para dubladores mirins, na hora de selecionar os candidatos, entre milhares, somente uma passou, que é a dubladora Sandra Mara Azevedo. Ele analisou diversos aspectos, como a capacidade de leitura e a interpretação na hora de falar. E foi com esse zelo que os dubladores clássicos conseguiram destaque no exterior. E eu vou citar agora alguns exemplos que fizeram da dublagem brasileira ser considerada a melhor do mundo. Em 1986, chega ao Brasil a animação Dennis o Pimentinha, e o estúdio responsável pela dublagem foi a extinta Herbert Richards. O dublador do personagem principal, o Dennis, foi dublado por Cleonir dos Santos. Ele se destacou tanto que o autor da animação, Han Ketchen, veio ao Brasil especificamente no início dos anos 90 para conhecer o dublador e disse: "Você é o meu filho. Quando eu desenhei o Pimentinha, imaginei uma voz como a sua. O personagem é dublado em outras línguas, mas a sua voz é a voz exata de quando eu o desenhei. Ao ouvir gravada, quis conhecer você." Ai, eu adoro o campo. Ouça só os ruídos deles, não são lindos? Não, são tão horríveis como os da cidade. E esse foi um grande marco na carreira do dublador Cleonir dos Santos, que ficou extremamente orgulhoso. Mas a glória dele não parou por aí. No Natal de 1982, é lançado no Brasil o filme ET, o Extraterrestre, e Cleonir foi escolhido pelo renomado diretor de cinema americano Steven Spielberg para dar voz a um dos personagens principais, o Michael. A dubladora Maria da Penha foi escolhida para dublar a Jersey, interpretada pela atriz Drew Barrymore.
e ela ganhou tanto destaque que o Spielberg determinou que ela seria a dubladora de todos os personagens mirins de seus filmes. E o personagem principal, que é o Elliot, foi dublado por Paulo Vignolo, também escolhido por Spielberg. Tá legal, estão fechados. Mamãe vai matar você. Vem! Jura? Olha que eu fiz pra você! E é inevitável não citar o desenho Snoopy com a dublagem maga. Isso porque qualquer produto estampado com os personagens vendia muito, de tanto que caiu no gosto popular, e vende até hoje. Agora, nos pacotes dos biscoitos vitaminados São Luís, tem adesivos Snoopy e sua turma. E sabe, então de repente se transformou num anjo e se foi. A Márcia disse que viu. Na verdade, não vi. Eu só inventei. Bom, o mundo precisa mesmo de uma mensagem. Não é como, por exemplo, sei lá, Coragem com Covarde, que é um desenho legalzinho até, mas não é um produto forte. Não se sustenta por muito tempo, do ponto de vista mercadológico. Mas e hoje? A dublagem brasileira ainda é considerada a melhor do mundo? Vira e mexe alguém comenta que acha um absurdo uma pessoa falar que a dublagem brasileira é ruim. O que acontece, gente, é que a nova geração de dubladores, com exceções, decidiu virar dublador e para isso entrou no teatro, para tirar o registro, um requisito básico para ingressar na dublagem. É a profissão que na cabeça delas é status, é prestígio, é tirar onda, fazer vídeos e postar na internet com os personagens que dublou. A nova geração de dubladores, repito, com algumas exceções, ela é pautada por favoritismo, indicação. Antes, não eram curiosos da dublagem indo em busca de teatro para virar dublador. Antes, eram atores mesmo, de verdade, que decidiram ser dubladores, que tinham as habilidades de transformar a voz em expressões vocais. Tinham a alma artística